Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus. Vocês lembram qual foi o Evangelho do domingo passado? Cri. Não sabe nem o que comeu ontem, né? Talvez saiba que está dando dor de barriga agora, né? Talvez seja isso. Domingo passado, Jesus nos falava sobre a necessidade de rezar e insistir, persistir. Nós temos necessidade de rezar, dizia ele. E contou aquela parábola da viúva, e que precisava fazer justiça, e procurou um juiz injusto, e acabou, pela persistência dela, ela então conseguiu o que queria. Falávamos semana passada, Deus permite que nós insistimos, não para poder convencê-lo, ou converter Deus, mas para que não entre o mal, a raiva em nosso coração. Hoje a liturgia continua, de certa forma, falando dessa nossa relação com Deus, dessa forma nossa de orar, de nós nos aproximarmos de Deus. Mas hoje ele fala da seguinte ponto: tem certas orações que não chegam nem no telhado, muito mais no coração de Deus. Tem certas orações que você pode gritar, vai ouvir só quem está ouvindo o seu grito. Nem a Deus chega. Deus não ouve oração de rico. Deus não ouve oração de rico. Quem mandou ser rico? Deus não ouve. Mas como pode então Deus ouvir só alguns e outros não? O que faz então Deus escutar a uns e outros? Não é Deus. Na verdade, é a nossa forma de aproximarmos dele. Diz aqui na leitura primeira do Eclesiástico que nós ouvimos, o Senhor é um juiz. Ele não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre. Ele sim escuta os oprimidos. O Salmo diz: o pobre clama a Deus e Deus escuta. Deus só ouve a oração de pobre, de rico não. Só do pobre. Que pobre é esse? O pobre material? Nem sempre. O pobre que se torna humilde.
Aqui diz: a prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso. A oração do humilde, daquele que se torna humilde, Deus escuta. A oração do rico de si mesmo, da soberba, da autossuficiência, este Deus não escuta, não realiza. Pode talvez até escutar, mas não manifesta a esta pessoa. Por isso então Jesus coloca uma história, mais uma parábola, de duas pessoas que se aproximavam e que entraram no templo para rezar. Uma era um fariseu e a outra pessoa um cobrador de impostos. Quem era o fariseu no tempo bíblico? O fariseu era um judeu. Paulo era fariseu. Era um grupo, nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os zelotas, eram tipos, grupos de pessoas por afinidade na religião judaica. Só que os fariseus, eles eram muito zelosos, eles buscavam a moral, os bons costumes e exigiam de todos que fossem desta maneira. Eles faziam que o povo não esquecesse os 613 mandamentos que se tinham que ser observados. Eles eram realmente homens da lei. E um pouco até rigorosos. Um destes fariseus chegou no templo para rezar e começou: Senhor Deus, eu te agradeço. Ótimo, até agora está tirando 10. Eu te agradeço. Te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Tudo bem. Não sou ladrão, desonesto, adúltero. Aí tudo bem. E nem sou como ele, cobrador de impostos. Aí, meu filho, aí o bicho começou a pegar. Aí a nota do Enem caiu. Aí não. O que começou ele a fazer? Primeiro ele estava assim, ó: eu te agradeço, Senhor, porque me livraste, eu não sou adúltero, eu sou fiel. Eu não sou como ele lá, Senhor, que vai comungar lá. Ele é adúltero, pai. Olha lá. Ai, se o padre soubesse aquela pessoa na comunhão, na fila da comunhão, se o padre soubesse quem era ele, nem daria a comunhão para ele. Eu sei o que ele fez o pecado dele no verão passado. Eu sei o que ele fez na noite passada. Eu conheço por onde ele andou. E assim começa. E essa pessoa começa a não olhar para cima, mas começa a olhar para baixo. Ao ponto de, além de avisar e falar do pecado do outro, ele começa a se sentir superior. Eu jejuo 2 vezes por semana, vou à igreja, vou à missa, eu participo. Eu deixei de assistir o jogo do Flamengo para poder vir para cá. Ganhou? Ai, que bom. Eu faço isso, eu dou o meu dízimo, eu sou fiel à minha esposa, eu faço. E aí ele começa então a olhar para si, olhar para o espelho. Antes ele começou a olhar para Deus, agradecer, começou a comparar e ver o outro. Quando viu que o outro era miséria, a partir dele, ele se torna agora a referência. A referência não é mais Deus, a referência é ele. E começa a olhar para o espelho e se endeusar. Porque se não fosse eu, realmente esse mundo estaria pior. Se não fosse eu, minha família estava no brejo. Olha, mulher, valoriza o homem que você tem dentro de casa, viu? Porque você não encontra um qualquer como eu, você não encontra não. Ó, marido, como eu, você não encontra não. Eu sou boa, viu, meu filho? Não tem mãe como eu não, viu? Não tem pai como eu não. Eu sou bom, você não sabe como era meu pai, como eram os outros. Eu sou. E aí começa a se vangloriar, começa a bater no peito que tudo que ele fez e faz é fruto dos seus méritos, das suas graças. No mercado, existe o funcionário do mês e assim por diante. Quanto mais cota e você vai atingindo, você vai crescendo. É fruto da meritocracia. É mérito. Em Deus não existe isso não. Não vem cantar de galo diante de Deus.
que a sua oração não é escutada. Não vem achar porque você fez um pouquinho a mais, te faz melhor e superior. Nem sempre nós de igreja, a nossa oração às vezes vai mais rápido, às vezes a nossa oração nem aqui passa. Porque do nosso coração, dentro de nós, só existe eu. Porque eu fiz, eu faço. Jesus exorta que esse é o rico. Esse rico, Deus não ouve oração. Agora, aquele que se humilha. Aí Jesus já coloca um cobrador de impostos. Olha só, gente, como é que o povo da Bíblia conseguia viver isso? Eu não sei. No tempo de Jesus, olha, 2000 anos, olha como é que era. No tempo de Jesus, tinha um cobrador de impostos. E ele ainda era a pessoa mais odiada. Ele ainda cobrava propina. Do imposto, ele ainda tinha a parte dele. Como é que o povo na Bíblia conseguia viver assim, gente? Hein? Eu não entendo como eles conseguiam viver assim. E ele vivia, e o povo sabia, e odiava esse homem. Alguns chegaram até a ser presos. No tempo da Bíblia. Como eles conseguiam viver, eu não sei. E esse homem, aqui a diferença. Aqui está. Ele, ao chegar no templo, ele bateu no peito e reconheceu o seu pecado. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. O problema é que hoje, os cobradores de impostos nem se arrependem, muito menos se confessam. Mas o problema aqui, o que quer dizer Jesus? Até mesmo o pecador, ele, que talvez não fez nada por merecer, mas ele bate no peito e reconhece a sua pobreza. O soberbo, ele não reconhece o seu pecado. Os santos na igreja, quanto mais a pessoa está próxima de Deus, que a gente conhece, vai lendo as histórias desses homens e mulheres, os santos foram aqueles que mais se aproximaram de Deus. E quanto mais próximo de Deus eles estão, mais eles se sentem pecadores. Por quê? Porque eles veem a pequenez, porque eles não são nada. Quanto mais próximo de Deus eu vou aproximando e chegando, mais eu vou percebendo que Ele é grande, eu sou pequeno. Agora, quanto mais eu distancio, eu vou ficando do tamanho dele. Tá pau a pau. Não é tão grande assim. Quanto mais distante de Deus a pessoa vai ficando, mais ela vai ficando orgulhosa. E não tem necessidade de Deus, nem de oração, nem de nada. Eu consigo, eu trabalho, passo a semana inteira para pôr comida dentro de casa. Eu faço tudo isso e pronto, ela começa a se encher, porque é ela que provê. O pobre e o santo, quanto mais próximo de Deus, mais reconhece a sua pequenez. E olha que interessante a missa. Primeira coisa que nós fazemos toda vez que a gente começa a missa, o que é? O que é? O que a gente faz? Pede perdão a Deus. Sempre. É impossível, gente, se aproximar de Deus. Senhor, eu te peço isso, aquilo. Eita! Põe no seu lugar. Você não é nada. Tem direito a nada. E aí chega a pessoa. Eu não entendo Deus. Eu vou para a igreja, eu sou fiel. E o meu filho está doente. E não, podia ser aquele outro lá. O assassino lá, o vagabundo lá. Ele podia estar doente. Mas por que eu que sou fiel? Olha aí, ao soberbo. Ele não. Porque ele faz as coisas. Porque ele dá o que faz, o seu dízimo. Ele tem que ser privado de tudo. Agora o filho dos outros, que ela reconhece que é vagabundo, que não presta para nada, a esse sim, esse pode. A missa nós começamos, toda a minha celebração, pedir perdão a Deus. E olha que interessante, se vocês pegarem a missa, o rito da missa,
Não é só o perdão, não. Você pegar o glória, nós estamos glorificando a Deus. O oficial aqui, a oração do glória que nós cantamos hoje, o que fala? Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade normal. Nós estamos glorificando, ao mesmo tempo que está glorificando, estamos pedindo misericórdia, piedade. As leituras, os salmos, quando os padres rezam os salmos na missa, substitui o perdão, o ato penitencial, o ato de silenciar para ouvir a palavra de Deus, é um ato penitencial. As orações eucarísticas, está lá pedindo perdão. No Pai Nosso, quando a gente faz o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas. Quando vamos dar paz, está lá de novo. Quando vamos, o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, o que faz? Tende piedade de nós. E quando o Padre eleva o corpo e sangue de Cristo, o que a gente diz? Senhor, eu não sou digno. Está vendo? Toda a nossa oração, do início até a hora ápice, estamos nós reconhecendo a nossa fraqueza. Só que o problema, só me perdoa? Perdoa? Hã? Como é que é? Que eu fiz para te perdoar? Boa pergunta. Boa pergunta. Agora, a pessoa vem na igreja, piedade, piedade. De quê? Hein? O que você está pedindo perdão a Deus? De tudo. Tudo o quê? Aquilo que todo mundo faz. O quê? Você está pedindo perdão de quê? Que pecado? Mas quais pecados? Os nossos. Mas qual? O nosso não é seu. Qual o seu pecado? Interessante. Nós não sabemos, na grande maioria. Como é que eu vou pedir perdão a alguém e essa pessoa vai pedir o quê? Perdoar de quê? Isso é a lógica. E como é que eu vou me aproximar de Deus e pedir perdão, mas vou pedir perdão e Deus vai me perdoar de quê? Se nós precisamos ser verbalizados o quê? Por que nós também não verbalizamos a Deus? Só que o problema é que nós somos meio soberbos. Não tem pecado, não matei, não roubei, não cheirei, não sou fiel. Padre, sou perfeito. Esse cara sou eu. Está vendo que essas atitudes não estão longe de nós? Neste ano da misericórdia, somos chamados a reconhecer a nossa pequenez. Não quer dizer que nós devemos nos humilhar, jogar na parede, chamar de lagartixa, que não sei o quê, não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que reconheçamos quem Ele é, em detrimento de quem nós somos. Você é reconhecido na sociedade? Ele é Deus Filho, em toda geração. Você tem algumas casinhas, algumas posses? Ele criou o mundo, filhote. Você fez o bem a alguém, perdoou alguém? Ele morreu na cruz por você e todo mundo. Você não é nada, filho. Você é, como eu disse nos dias passados, você é feno, cocô, nada. E nós vamos reconhecendo a nossa pequenez. E quando eu aproximo de Deus, eu vou assim, reconhecendo a grandiosidade. O Todo-Poderoso, não assim, como ele estivesse lá em cima. Não, com reverência, Senhor. E não olhando para o outro, que talvez seja pior do que você. E o outro está pior do que você, não te faz melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Só porque veio comungar, fez uma coisinha, veio cantar, veio servir, isso não nos faz melhor. Nós não somos referência para ninguém. E nem se compara comigo, tá? Não vem se comparar comigo, achar que é melhor ou pior olhando para mim. Olha para Ele. A nossa referência é Ele. Quando você começar a julgar a partir dele, tenho certeza que você vai parar de julgar.
Agora, enquanto você olhar para você, a sua língua continuará a julgar e você achará cada vez mais melhor e melhor e melhor. A leitura segunda que nós ouvimos de São Paulo, olha que leitura belíssima de São Paulo. Paulo ao Timóteo. São Paulo está próximo para dar a sua vida a morrer. E ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É lindo isso, gente. Esse homem sofreu demais. Muito, muito. E não tem homem mais missionário do que esse homem, do que Paulo. Ele diz: eu combati, consegui chegar até o fim da minha vida, dos meus propósitos, daquilo que eu queria. Eu consegui, guardei a fé. Poderia ter deixado roubar a minha fé, mas não, nada que aconteceu na minha vida me fez perder a minha fé. Eu guardei. E diz ainda, ele confessa, teve alguns momentos na leitura, nas minhas defesas, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Olha que bonito. Não fui eu, Paulo, que consegui. Foi Deus que me deu forças. Foi Ele que fez a mensagem chegar a todos. Foi Ele que me libertou da boca do leão. Ele, não eu. Olha como esse homem reconhece a sua pequenez, se humilha diante de Deus. E nós? Acho estranho às vezes, nessas televisões, esses programas, em algumas igrejas por aí afora. Toda terça-feira, milagre. Uai, Jesus Cristo. Quem é que faz milagre, gente? Quem? Deus, Jesus. E como é que eu posso dizer que toda terça-feira tem milagre? Quem é Deus aí, hein? Quem é Deus? Quem está mandando em quem? Como é que eu posso obrigar a Deus a fazer aquilo que eu quero? E tudo aquilo que eu faço deve ser para a honra e glória de Deus. E é Ele, na hora dEle, no momento dEle. Assim, amados, nós temos necessidade de rezar. E devemos insistir. Mas devemos rezar como pobre, não como rico, não como soberbo, mas com muita humildade. Quem somos nós para cobrar alguma coisa de Deus? Nada. Somos pequenos. O que agrada a Deus, é que eu reconheça a minha pequenez, a minha pobreza. É isto que agrada a Deus. Fecha um pouco os teus olhos. Coloca a sua pobreza diante de Deus, sua miséria. Que nós somos nada. É isto que agrada ao Senhor Deus. Coloque-se diante dEle como um servo. Mesmo que os homens te reconheçam, mesmo que você tenha conquistado e feito muitas coisas, glória a Deus, glória a Deus. Não deixe a soberba crescer o seu coração. É graças a Ele, graças a Ele. Ele não nos abandona, Ele permanece fiel. Como diz Paulo, todos me abandonaram, menos o Senhor, menos nosso Deus. É isto que agrada ao Senhor. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez, em minha pobreza. O
que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez, em minha pobreza. Vamos juntos, o que agrada a Deus? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez, em minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia.